Diário não oficial do Brasil. Dia 21/366, 21 de janeiro, ano 2/1. Pobres ruralistas, pobres mineradoras. De acordo com Tchutchuca, os capitalistas, que são proprietários e administradores desses grandes negócios, destroem o meio ambiente porque precisam comer. A voracidade das mineradoras e do agronegócio sobre o meio ambiente, com algum conluio dos órgãos fiscalizadores, é transformada em uma questão de fome, carta capital, uma fome desmesurada e autofágica. 2. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia nesta terça-feira 21 contra as empresas Vale e Tuvsud Bureau de Projetos e Consultoria e mais 16 pessoas por homicídio doloso e outros crimes decorrentes do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, um ano depois do crime. Antes tarde do que nunca. 3. No seu programa eleitoral antecipado, o Conge continuou pródigo com as palavras inexistentes. Bobajarada é a nova palavra definidora do escândalo do Vaza Jato. É a definição da permissividade diante de um juiz que coordena ações do Ministério Público, usa escutas ilegais das comunicações da defesa e combina a acusação. O Diário do Centro do Mundo define o ex-juiz como encoberto, calculista e afinal um ser primário, abrindo caminho para sua candidatura e focado na própria imagem, confunde câmara com câmera. 3. Entre fanfarronices e diversionismos, o governo continua nessa terça-feira obscuro e sem explicações para suas possíveis irregularidades, ilegalidades e conflitos de interesse. Os casos mais recentes do secretário de Comunicação e seus ganhos dobrados e do estranho acaso no erro das notas do Enem continuam em aberto, assim como a responsabilidade sobre o custo direto de 48 milhões de reais pagos para a verificação de acusações de campanha, graciosas e irresponsáveis, acerca de uma suposta caixa preta do BNDES. Dia 20/366, 20 de janeiro, segunda-feira, ano 2. 1. O professor Vladimir Saflatry afirma que o país é laboratório de um novo tipo de autoritarismo, a combinação de ultraliberalismo e violência. O ministro da Justiça faz hoje uma reafirmação disso em uma cena ensaiada, travestida de jornalismo num programa de televisão do PSDB. Provavelmente de olho na sua candidatura à presidência em substituição ao ex-capitão. Escolheu jornalistas e perguntas para um programa de campanha eleitoral antecipada em rede nacional. Foram excluídos jornalistas do sítio The Intercept Brasil e as perguntas serão dóceis e convenientemente arranjadas. Talvez haja ali um professor de português para melhorar a conjugação verbal e o domínio de algumas palavras básicas do idioma. É provável que sejam expostas muitas convicções sem provas e esquecidos alguns assuntos como Queiroz. O sítio The Intercept Brasil vai acompanhar e comentar ao vivo o programa eleitoral no YouTube. 2. O ministro da Justiça do país trata em pronunciamento raso no Twitter da fuga de prisioneiros brasileiros de um presídio no Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para o presídio federal, escreveu. No mesmo Twitter, foi comparado pela imprensa a um repórter policial sensacionalista troando clichê numa rádio AM qualquer. Pelo Twitter, com suas limitações tão adequadas ao momento atual, o ministro expõe o nível primário com que é tratada a questão da justiça e da segurança pública no país. 3. A revista Carta Capital debate o punitivismo e vigilantismo que assaltaram as políticas de segurança pública no país. A alta tecnologia aplicada ao reconhecimento facial, câmeras de vigilância, etc., não é acompanhada por um esforço equivalente de compreensão das causas, das questões sociais e estruturais subjacentes e suas dinâmicas, e de políticas públicas efetivas de ressocialização, além de treinamento adequado para o aparato policial em contraposição à violência e ao racismo. As prisões abarrotadas
tem a função de escolas multiplicadoras do crime e os direitos dos presos são questionados por todos. A pena de morte sem julgamento já existe e é tratada com naturalidade pela população. Dia 19/366, 19 de janeiro, ano 2, domingo. 1. A pasta da cultura continua indefinida, mas o edital, com base no conceito nazista de arte, continua de pé. Segue a paquera com a namoradinha do Quarto Reich. Talvez ela considere o salário pequeno, teria que abrir mão de um contrato maior, mas como ruralista pode ter compensações. Pode talvez prosseguir e validar campanhas contra a demarcação de terras de quilombolas e índios Guarani Kaiowá, como projeto de cultura. A candidata pecuarista à Secretaria de Cultura apoia e participa de comícios contra os direitos da população indígena. Em 2008 foram assassinados 42 índios Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, sítio Pragmatismo Político. Alguém que vem do ramo do entretenimento pode ser o perfil perfeito para o projeto de imbecilização pela cultura que o síndico disfuncional propõe. 2. O escândalo da Secretaria de Comunicação do governo continua transbordando, mas o secretário, é claro, continua firme no seu cargo. Dessa vez não foi necessário nem pedir desculpas, a rachadinha é perfeita. A agência de publicidade que mais recebe recursos da Secom, a Artplan, é cliente da empresa do secretário. Jornal Brasil 247. O Gênio Queiroz continua no comando. 3. Uma possível visita do síndico à Índia que eventualmente serviria para fugir do Fórum Econômico Mundial de Davos e de um provável encontro com Greta, a pirralha adolescente, não é bem vista pelos produtores rurais indianos que lançaram a campanha Go Back Bolsonaro contra a presença do ex-capitão. Os indianos protestam contra o regime corrupto e repressivo do síndico e as políticas destrutivas e exploradoras no Brasil, incluindo a abertura de portas para a expoliação corporativa da floresta amazônica, além da postura do governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio de atacar o valor dos subsídios recebidos pelos produtores indianos para a plantação de cana-de-açúcar, tomando como referência os valores de importação e exportação da década de 1980, ignorando a inflação do período, e explicam que o protesto também será uma ação de solidariedade em apoio ao povo brasileiro. Jornal Brasil de Fato. Dia 18/366, 18 de janeiro, sábado, ano 2. O secretário da Cultura demitido não é o primeiro membro do alto escalão do governo a reverberar ideias nazistas. O sinistro da educação, aquele que não sabe usar o corretor ortográfico, que demonstra reiteradamente sua pouca intimidade com a gramática e com a leitura, apresentou o seguinte trecho durante uma palestra sobre a reforma da Previdência. Eles são o topo das organizações financeiras. Eles são os donos dos jornais. Eles são os donos das grandes empresas. Eles são os donos dos monopólios. Se referindo aos comunistas em um discurso com uma estrutura paranoica, bastante semelhante à utilizada pelos nazistas em relação aos judeus. O próprio ex-capitão em campanha assume a ideia autoritária de uma purificação do país e anuncia que vai fuzilar a petralhada. Jornal Folha de São Paulo. Coincidência? 2. Também há um destaque na imprensa a um pronunciamento do jurista Pedro Serrano. Defender o nazismo é ilícito, não porque defendê-lo é extremista, como muito se fala. O nazismo é rejeitado por ter como pressuposto o cometimento de um crime de lesa humanidade, o genocídio racista, a defesa do genocídio racista como um instrumento de melhoria genética da humanidade. 3. Ora pois, o genocídio racista já está sendo cometido aqui. Os povos indígenas estão sendo exterminados. O estímulo ao assassinato da população negra pelo braço armado do Estado segue cotidiano. O estímulo à violência de gênero, à perseguição, à condenação explícita a homossexuais, à subalternização e à desqualificação de mulheres e a falta de assistência à pobreza são a nossa realidade. 4. Saiu o secretário, mas o edital com o projeto nazista ficou. O sinistro que ocupa a pasta da educação ficou. O ex-capitão ficou. E continuam ocupando o Planalto.
Dia 17/366, 17 de janeiro, ano 2, sexta-feira. 1. No 16º dia do ano 2, o discurso nazista foi explicitado. Sem pudor, muito pelo contrário. Foi tudo muito estudado para acompanhar a estética nazista em todos os detalhes. A música de Wagner, o tom de voz e o plágio do discurso de Goebbels. Porque, claro, tem que ter plágio, afinal, assim vivem os membros da equipe do ex-capitão. 2. O sítio Jornalistas Livres percebeu a referência a Goebbels e soou alerta. Mas todo o discurso vai além do plágio, todas as referências estão aí muito claramente. O projeto apresentado, inclusive, o secretário foi demitido, mas o seu erro foi ser explícito, porque o seu pensamento, as suas ações não são estranhas dentro do governo. Foram aprovadas e estimuladas no varejo. 3. O governo do síndico disfuncional é apoiado pelos neonazistas brasileiros, mas também pelo governo de Israel. Vamos lembrar do caso do turismo da tropa israelense durante o desastre ambiental de Brumadinho. Mas no caso absurdo atual, o embaixador de Israel no Brasil pressionou pela demissão do secretário. Jornal Folha de São Paulo. E com o escândalo, o secretário caiu pelo que o capitão chama de um pronunciamento infeliz. 4. Mas a suástica ficou aí, projetada nos 57 milhões de votos dos judeus, dos fundamentalistas cristãos que apoiaram o síndico disfuncional. E agora vai para a testa de Regina Duarte, aquela que diz que tem medo, mas que já há alguns anos nos dá medo. Tenhamos muito medo. Eles se instalaram. Dia 16/366, 16 de janeiro, quinta-feira, ano 2. Desligar a Globo, no entanto, continua sendo a condição básica para que se possa existir no Brasil real. Gustavo Conde, Jornal GGN. 1. Com os grupos de WhatsApp e outras redes sociais sendo absurdos e a Rede Globo confirmando, estamos muito distantes de um país com pensamento crítico, com vínculo com o real. Então, gradativamente, a imprensa corporativa vai se tornando surreal. Depois do transeunte casual fixo para diversas emissoras, temos o secretário de comunicação pago pela imprensa. 2. Para se juntar ao time dos ministros, cada qual no seu crime particular, mais um escândalo no governo Bolsonaro. O secretário de comunicação, Fábio Van Garten, responsável pela distribuição de verbas publicitárias do governo federal, ganha dinheiro de emissoras de televisão, como a Band e a Record, que são beneficiadas por suas decisões. Jornal Brasil 247. Flávio B., o filho que não tem sobrenome, e Queiroz, o motorista com foro privilegiado, fazendo escola. Bom, é claro que o prefeito representante do governo não vai sair. Permanecerá no cargo com verbas razoáveis para o gasto. 197 milhões apenas para campanhas. Com a imprensa devolvendo troco, a realidade dissolve-se no ar. O ex-capitão coerente considera os atos do secretário satisfatoriamente legais. 3. O tratamento grosseiro dedicado à imprensa em geral, com retiradas bruscas, ordens de cala-boca, etc., desde a posse há um ano, quando colocou todos os repórteres credenciados em um minicampo de concentração com dificuldades de acesso até a água e banheiros, tem sido o estilo do governo. Agora, sabemos que os privilegiados que recebem tratamento diferenciado possivelmente fazem parte das rachadinhas. E as verbas públicas que recebem são parcialmente devolvidas a particulares. 4. Com sérios problemas de incontinência verbal e com desvaneios ditatoriais, o síndico disfuncional se permite dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, não se importando com a opinião pública. Provavelmente porque realmente acredita que a imprensa é um animal em extinção. E assim sempre poderá distribuir outras versões pela rede e conseguir o apoio dos incautos. 5. Na imprensa internacional, as manchetes que se avaliam o primeiro ano do governo nos colocam no fundo do poço, ou para lá da borda da terra plana. Ganharam destaque a submissão aos Estados Unidos, a
destruição do meio ambiente, os escândalos no clã, sítio, conversa fiada. E mais, um rol de barbaridades que faz com que, ao lado do síndico demolidor Trump, pareça um intelectual razoável e comedido. Para piorar as coisas e completar o serviço, estão prometidos novos livros didáticos mais suaves e sem muitas letras. Aguardem com terror. Dia 15/366, 15 de janeiro, ano 2, quarta-feira. Sobre o genocídio dos povos originários. 1. O projeto genocida do governo brasileiro acelera por meio dos seguranças privados a serviço do agronegócio. Nos primeiros dias de 2020, já são registrados assassinatos de indígenas e quilombolas. No dia 2 de janeiro, aproximadamente 180 famílias Guarani Kaiowá foram atacadas por seguranças privados em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O confronto durou 16 horas. Jornal Brasil de Fato. 7 indígenas ficaram feridos, entre eles uma criança de 12 anos. 2. No dia 5 de janeiro, 2 camponeses quilombolas foram assassinados em Ari, Maranhão. 4 homens armados invadiram uma residência e mataram com tiros no rosto os 2 trabalhadores, pai e filho, que haviam denunciado o conflito agrário entre grileiros e quilombolas. 3. Em 6 de janeiro, 13 indígenas foram assassinados no município de Coari, no Amazonas. Eles pertenciam ao povo Mirana, da terra indígena Cajuíri, atravessado. A razão do conflito na região é a extração de castanha do Pará. 4. As mais diversas formas de violência na promoção do genocídio. Falta de assistência médica, queimadas, desmonte da FUNAI e de qualquer rede de assistência e a ação ou omissão das polícias estaduais. A Comissão Pastoral da Terra avalia que o primeiro ano desse governo aprofundou os conflitos por terra, se posicionando claramente a favor do agronegócio. 5. As garantias da Constituição Cidadã de 1988 não estão sendo cumpridas. O ex-capitão, que ora ocupa o Planalto, saliva de ódio contra os povos indígenas, de acordo com um ex-presidente da FUNAI do governo atual. E como síndico, põe em prática como política uma antiga convicção disfuncional quanto à demarcação de terras, de que aos povos originários nada cabe.